Amada Igreja do Senhor. Opa, boa tarde. Perdão. Boa tarde. Boa tarde, amada Igreja do Senhor. Agora sim, começamos bem. Que Deus possa nos abençoar, como abençoa através desses louvores. Que em nome de Jesus nós possamos conseguir transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no coração da liderança da Jucade, para que a igreja seja abençoada nessa tarde em nome de Jesus. Peço que a amada Igreja do Senhor abra a palavra em Juízes, capítulo 2, versículos de 6 a 10. Juízes, capítulo 2, versículos de 6 a 10. Eu peço que o meu pastor faça essa leitura e em seguida ore por gentileza. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Te bendizemos, Deus, glorificamos e exaltamos o teu nome, tu que estás aqui nesta tarde, a nos dirigires com teu amor, nos dando a bênção dos 5 minutos de oração, nos dando uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora capacita-nos, unge-nos, para que estejamos atentos e focados à ministração, à palavra já colocada no coração do teu servo, nosso ministro, André Lima, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós estamos aí no tema de volta à essência e hoje nós vamos falar sobre propósito. Então que em nome de Jesus nós possamos ter em nossas mentes, em nossos corações, que muitas pessoas, muitos lugares onde é pregada a palavra de Deus possa voltar à essência, voltar ao seu propósito, ter entendimento do que o nosso propósito gera em nossas vidas. Amém? Então aqui em Juízes nós chegamos na morte de Josué, né? Então como o nosso pastor leu, versículo 6, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então aqui nós chegamos num momento em que Josué, após ter conquistado a terra prometida, despediu todo o povo e aí cada um foi para possuir a sua herança naquele momento. E aí, a partir daquele momento, houve o falecimento de Josué. E a partir daquele falecimento, o povo que viu toda a obra que o Senhor tinha feito, tudo aquilo que o Senhor tinha feito na vida do povo naquele momento, continuou vivenciando, como a palavra diz, os anciãos continuaram a congregar, ou seja, eles continuaram vivendo e tendo aquela vida com Cristo, aquele acompanhamento, congregando, estando ali na presença de Deus. Só que no capítulo 10, a palavra de Deus diz
que foi também congregada a seus pais, como acabamos de comentar, toda aquela geração. E outra geração após ela se levantou. E aí, quando essa outra geração se levantou, a palavra de Deus fala que não conheciam o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. E aqui nós entramos num ponto chave, num ponto que nós temos que ter total atenção. Hoje nós estamos vivenciando uma geração que, na maioria da sua parte, esqueceu quem é o Senhor, não conhece quem é o Senhor, não conhece as obras que foram feitas por Deus, ou pelo menos negligencia as obras que foram feitas por Deus. Porque a palavra de Deus diz que o povo ele é indesculpável. Mas existe um povo que negligencia isso. Um povo que costuma dizer que não conhece ao Senhor. Um povo que esquece dos seus grandes feitos. E assim como aconteceu com esse povo, eles viram muralhas caírem, eles viram rios se abrirem, eles viram a mão de Deus agir poderosamente a cada momento, a cada avanço da caminhada. Mas depois que essa geração passou, depois que essa geração morreu, surgiu essa que não conhecia o Senhor. O problema, muitas vezes, não é a falta de informação, mas o problema, muitas vezes, é a falta de relacionamento. Porque esse povo, ele não quer ter relacionamento com o Senhor. Esse povo, ele não quer buscar saber e ter conhecimento ali das grandes obras, ter o relacionamento, vivenciar de verdade tudo aquilo que o Senhor tem para a gente. E aí, na falta de relacionamento, falta também identidade, falta também propósito. O porquê que essa geração tinha que conhecer o Senhor, o porquê que essa geração tinha que viver as obras e continuar vivenciando tudo aquilo que o Senhor tinha feito. E se nós olharmos para o cenário que nós nos encontramos hoje, de total apostasia, de falta de identidade, de falta de buscar esse propósito em Deus, de tudo aquilo que nós temos, nós nos deparamos com a geração que nós temos hoje. Uma geração que eu costumo dizer que é um gato gago, porque é só mimimi, né? Não fala miau, fala só o mi. Então é um gato gago, uma geração que reclama de tudo, uma geração que não entende para onde vai, qual é o seu destino, o que busca. Não. Infelizmente estão aí aos seus prazeres, a saciar a vontade da sua carne, a saciar aquilo que eles acham que vai levar a alguma coisa, mas prazeres momentâneos, situações momentâneas, jamais vão revelar a nossa identidade, o nosso propósito que Cristo colocou para cada um de nossas vidas. Amém? Então, nós temos aqui no versículo 10, uma geração que esqueceu de Deus. Nós temos aqui uma geração que praticamente abandonou Deus. Depois de todos os feitos, irmãos, nós temos que ter pelo menos gratidão, né? E esse povo deveria ter tido gratidão a Deus, a tudo aquilo que Ele proporcionou a todos eles. Porque nós fomos pegar a caminhada desse povo aí, o povo que saiu lá do Egito, de todos os feitos, todas as benfeitorias de Deus, até chegar nesse momento primoroso, esse momento onde eles haviam alcançado a terra prometida, ali onde eles estavam ali naqueles lugares maravilhosos. Mas não, eles continuavam a esquecer de Deus. Eles continuavam a esquecer dos grandes feitos de Deus. E o primeiro sinal de uma geração sem propósito é uma geração que esquece de Deus. O primeiro sinal de uma geração sem propósito é aquela que esquece de Deus, esquece do seu Criador, esquece daquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós não vamos alcançar algum lugar se nós esquecermos de Deus. Deus tem que ser a nossa prioridade. Deus tem que ser o nosso anseio, a nossa busca diária. É estarmos com Ele, é estarmos no céu. Esse é o nosso propósito, estarmos com Ele.
E nós precisamos voltar a essa essência, voltar a lembrarmos e termos o coração grato do que o Senhor colocou em nossas vidas, do que o Senhor fez e onde estamos nesse momento, o que estamos vivendo nesse momento. Eles com certeza conheciam as histórias, mas eles não conheciam o Deus das histórias. Com certeza ali eles ouviam falar, ouviam comentários, com certeza eles conheciam a história, mas eles não conheciam o Deus das histórias. Hoje é muito fácil nós postarmos um versículo no Instagram, nós postarmos um versículo no Facebook, nós enviarmos aquela imagenzinha lá, bom dia do Espírito Santo para a tua vida. Muitos hoje conhecem versículos, muitos hoje conhecem imagens, mas não vivem a palavra. Então é muito fácil a gente propagar um versículo, propagar uma palavra aleatoriamente, mas sem vivenciar aquilo, sem ter a certeza daquilo que nós estamos ministrando ou enviando ali para algum irmão. Conhecem músicas, mas não conhecem a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela está em cada canção que nós cantamos. A presença de Deus está em cada canção que nós ali ouvimos, quando estamos indo ao trabalho, quando estamos trabalhando, quando estamos fazendo algo. É notório que nós possamos sentir a presença de Deus quando verdadeiramente nós conhecemos a essência do louvor, a essência daquilo que está sendo ministrado. Muitos também conhecem a igreja. Muitos conhecem a igreja, um ambiente físico. Muitos conhecem a igreja evangélica Fogo Vivo, mas não têm intimidade com Cristo. Conhecer placa de igreja, muitos conhecem, mas a intimidade, não. E nós podemos usar como exemplo um celular que ele perde ali a conexão com a internet. Hoje em dia tudo está conectado à internet. Então, se nós pegarmos um celular que não está conectado à internet, que perdeu a conexão, ele vai servir para pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas. Ele perde, né, a sua função ali, e você fica brincando num jogo offline, ou você fica calculando, vendo o calendário, alguma coisa. Da mesma forma, nós podemos trazer isso para nossas vidas de uma geração que não tem a conexão com Deus. Uma geração que não tem essa ligação com Deus. E ela perde a sua função, ela perde a sua direção. Uma geração que não tem a conexão com Deus, ela perde a sua direção. Porque ela não sabe para onde vai, ela não sabe o que tem que fazer, ela não sabe o que tem que servir, ela não sabe nem para onde vai. Uma coisa que deve nos chamar a atenção e nos saltar os olhos, e aqui nós sempre comentamos sobre isso, que Deus ele não busca apenas frequentadores de culto. Deus não busca apenas pessoas que venham aqui com uma plateia, assistir a uma palavra coach, que aqui, se a pessoa vier assistir, ela vai perder o tempo, né? Que aqui, com certeza, todos que sobem aqui buscam pregar a palavra, viver a palavra como ela é. Então, Deus não quer essas pessoas. Ele quer filhos que caminhem com Ele. Filhos que entendam verdadeiramente o sentido de estar aqui. Né? Que nós não estamos num clube social, nós não estamos num teatro, nós não estamos num auditório, mas nós estamos num culto onde é servido o banquete de Deus, onde é servido a palavra de Deus sem mistura, sem veneno na panela, uma palavra autêntica, uma palavra verdadeira, uma palavra do trono de Deus. Então Deus ele quer esses filhos que caminhem com Ele, que entendem o motivo de estar aqui, a graça de estarmos aqui, a misericórdia do Senhor de estarmos aqui. Porque essa palavra que um dia nós viemos aqui buscar, ela nos alcançou. Ela transformou as nossas vidas. E nós, com o entendimento de Cristo sobre nossas vidas, nós começamos a buscar o nosso propósito. Nós buscamos ter esse entendimento do propósito de Deus e começamos a caminhar com Ele. A palavra de Deus fala em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Então é isso, essa é a essência, é buscar a Deus de todo o coração, é caminhar com Ele verdadeiramente e jamais esquecer de Deus, jamais esquecer do nosso Criador. Ele é o Alfa e o Ômega, e o poder, o domínio e o controle está sobre as suas mãos. E no decorrer do versículo, no capítulo 11, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. E aí a gente entra no segundo ponto interessante. Uma geração que se esquece de Deus, uma geração que se esquece do Senhor, ela vai buscar outros caminhos. Ela vai buscar adorar outros caminhos. Ela vai buscar adorar outros deuses. E não foi diferente com essa geração. Hoje nós vemos muitas vezes pessoas buscando algo, buscando em alguém, buscando em alguma situação, em algum tipo de vício, em alguma determinada situação, o vazio que só vai ser preenchido pelo Senhor. Então, a partir do momento que nós esquecemos de Deus, que nós não queremos viver uma vida com Deus, nós somos influenciados pelo que anda ao nosso redor. Nós somos influenciados pelo mundo. Infelizmente, nós somos influenciados e nós precisamos ser influenciados pelo Senhor. Jamais esquecermos dele, mas sermos influenciados por ele. E aqui no texto fica bem claro que eles começaram a servir a outros deuses, a adorar outros deuses. Quando eles, Israel, começaram a deixar de seguir a Deus, eles começaram a copiar as nações ao redor. E toda geração ela é influenciada por algo. E hoje nós vivemos a geração que é influenciada por redes sociais. Hoje nós vivemos uma geração que é influenciada por amigos. Hoje nós vivemos uma geração que é influenciada pela cultura. Hoje nós vivemos esse tipo de geração. E nós precisamos ser esse último ponto. A geração que é influenciada pela palavra de Deus. Uma geração que busca viver a palavra de Deus. É essa influência que nós devemos ter sobre as nossas vidas. E se nós entendemos o nosso propósito, se nós estamos tendo essa vida com Deus, vivendo os preceitos, vivendo os propósitos, nós precisamos ser esses influenciadores. Nós precisamos ser esses influenciadores. Porque cada um aqui está em algum lugar onde tem uma pessoa que precisa ouvir ou precisa entender sobre a palavra de Deus. E não há ninguém melhor do que uma igreja saudável, uma igreja que tem a palavra para influenciar outras pessoas a buscar a Cristo, a conhecer a Cristo. E a Bíblia nos dá vários exemplos. Daniel estava na Babilônia. Mas a Babilônia não estava em Daniel. Os prazeres, as iguarias, tudo aquilo que a Babilônia oferecia, não conseguiram transformar Daniel. Muitos jovens estão na igreja, mas a cultura, a influência do mundo ainda estão controlando e levando eles para esse outro lado. Muitos estão dentro da igreja, mas não estão se deixando livrar-se do mundo, livrando-se da cultura do mundo. Como eu falei, quem não conhece e quem não entende o seu propósito, sempre será levado por outras opiniões. Nós temos que ter firme os nossos corações, para onde nós iremos, o que viveremos com Cristo, para onde iremos com Cristo, a vida eterna com Cristo. Porque nós jamais sairemos do propósito. Nós jamais seremos influenciados se nós tivermos certeza daquilo que nós vivemos e daquilo que nós pregamos. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. E nós só encontraremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós deixarmos ser transformados. Se nós deixarmos de ser influenciados e sermos influenciadores. Porque essa é a verdadeira transformação da nossa mente. É nos tirar de onde estávamos e sermos transformados por essa palavra. Porque a partir do momento que nós somos transformados por essa palavra, a partir do momento que nós temos a renovação da nossa mente, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu tenho certeza que isso aqui é o que nós buscamos. É viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a vida de cada um. É viver o nosso propósito, cumprindo o nosso chamado, servindo a Deus com verdadeira intensidade nos nossos corações, autenticidade, com amor, com serviço, entendendo quem é o Cristo para nossas vidas. O terceiro ponto, nós podemos entrar aqui, que uma geração que perdeu a sua missão. Nós já estamos aqui diante de uma geração que perdeu a sua missão. Uma geração que foi chamada para ser sal e luz, mas preferiu ir para as trevas. Preferiu abandonar ao Senhor e preferiu adorar outros deuses, viver outros caminhos, e abandonar o Senhor, abandonar a Cristo. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus fala que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Israel foi chamada para ser luz entre as nações. Mas quando perdeu seu propósito, ela se tornou igual às outras nações. E Cristo nos chamou para ser a diferença. Cristo nos chamou para ser luz em meio às trevas, em meio à escuridão, em meio à apostasia. Deus nos chamou para viver esse amor, essa intensidade, esse avivamento. É a nossa geração que vai viver esse avivamento. É a nossa geração que vai viver essa intensidade, esse amor a Cristo. E nós jamais devemos nos deixar ser influenciados, jamais devemos trocar a adoração a Deus por outros deuses. Nós jamais esqueceremos de Deus, jamais. Que Deus nos livre de ser essa geração que esqueceu de Deus, que esqueceu do seu amor, que esqueceu daquilo que Deus tinha feito para cada um de nós. Quando essa geração ela perdeu o seu propósito e se tornou igual às outras nações, nós podemos comparar que o mesmo perigo existe hoje. Que a mesma situação nós podemos trazer para os dias de hoje. Infelizmente, hoje nós temos muitas igrejas que querem parecer com o mundo. Muitas igrejas que estão deixando influenciar pelo mundo e trazendo o mundo para dentro da igreja. E acaba perdendo a essência, acaba perdendo o propósito do que é ser igreja, acaba perdendo o propósito de que é ser um corpo de Cristo. Jovens que querem ser aceitos por qualquer custo. Quando nós estamos nesses ambientes, trabalho, faculdade, escola, ou algum lugar onde a gente está inserido na sociedade, infelizmente nós, levados pela imaturidade, nós queremos fazer parte, se sentir pertencente a um grupo, a um determinado grupo. E às vezes quando a gente quer ser pertencente a um grupo, quer se deixar entrar naquele grupo, nós nos submetemos a muitas coisas erradas. Nós nos submetemos a muitas coisas que não agradam o coração de Deus. Mas que em nome de Jesus, os jovens ou a igreja que está passando por esse momento, que volte à essência em nome de Jesus no coração, que nós possamos ser esses influenciadores. Que nós possamos ser aquele imã que vai trazer as pessoas para perto da gente, pelo que a gente é, pela nossa essência, pelo nosso caráter, por viver a palavra, por pregar a palavra, por não querer se submeter a coisas erradas. Mas sim, vou me juntar ali com meu amigo ali, porque
eu posso ter uma amizade verdadeira, eu posso encontrar nele uma palavra amiga, eu posso encontrar nele uma palavra de Deus, e aí você vai ministrando. Quando você vê, você já conseguiu ganhar aquela pessoa para Cristo. E esse é um dos nossos propósitos, de nós estarmos inseridos em vários lugares da sociedade. Lembrando que sempre nós não fomos chamados para ser um objeto de luz que vai estar escondido. Não, nós precisamos revelar quem nós somos diante dessas pessoas. Porque muitas vezes nós temos vergonha de revelar a nossa identidade de servo de Cristo. Nós temos essa vergonha, essa imaturidade de deixar de revelar quem nós somos. E muitas vezes Deus diz que na palavra dele que não se pode esconder uma luz. Então a sua luz, meu irmão, ela vai brilhar. Você não deve escondê-la, mas você deve ser essa pessoa que vai trazer as pessoas para perto de ti, que vai entender o teu propósito e ali você com certeza ganhará muitas vidas para Cristo. Não pense que você é um pequeno, não pense que você não tem entendimento demais, porque o Senhor ele vai capacitando, ele vai dando palavra, ele vai dando direcionamento. Davi era um jovem, mas ele não era apenas um jovem pastor, era apenas cuidando das ovelhas, mas ele entendeu que o seu propósito era maior. Ele entendeu que o propósito dele, apesar de jovem, não era apenas cuidar das ovelhas, mas ele tinha um propósito maior. Ele tinha um propósito de derrotar o Golias, de levar a sua nação a outros lugares melhores e maiores. O nosso propósito, às vezes nós temos esse entendimento, eu só vou levar uma palavra a alguém, eu só vou fazer isso, eu só vou fazer aquilo se eu tiver algum cargo na igreja, ou se o pastor falar, não, meu irmão, você pode ir lá, pode pregar, pode falar da palavra. Irmãos, nós não devemos procurar cargos. Nós devemos entender que o nosso propósito, ele começa onde nós estamos. Nós não devemos buscar cargos, nós não devemos buscar olhares para que pessoas estejam vendo o que nós estamos fazendo. Não, mas o nosso propósito, a nossa missão em Cristo, ela começa aonde nós estamos. Em 1 Timóteo capítulo 4:12 diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Então, que aqueles que já têm o dom da imposição, da profecia, que nós não possamos ser negligentes para esse dom, que nós possamos cada vez mais exercitar, claro, com diligência, com decência, sabendo o momento certo de agir, o momento certo de falar. Nós somos bem doutrinados com relação a isso, então que nós possamos ter esse entendimento, mas que nós não sejamos negligentes com aquilo que Deus entregou para cada um de nossas vidas. E no quarto ponto, nós chegamos num momento crucial, que é uma geração que pode ser restaurada. Em todo momento, nós vemos que Deus está ali com o seu perdão e a sua misericórdia. E assim como Ele foi com essa geração em Juízes, Ele quer ser com a nossa geração. A nossa geração que está muito perdida, a nossa geração que não sabe um caminho, que está com uma inversão de valores completamente aí deturpada, completamente avassaladora sobre os nossos preceitos, fazendo com que a gente ache que o certo é errado e o errado é certo. E nós com certeza não apoiamos, com certeza nós não queremos isso para nossas vidas. E essa geração que nós estamos hoje, ela é uma geração que precisa ser restaurada. Assim como essa geração de juízes também precisava ser restaurada, precisava voltar a ter um entendimento, conhecer quem era Deus, lembrar dos seus grandes feitos. Hoje a nossa geração também precisa conhecer a Deus e lembrar dos seus grandes e poderosos feitos. Porque a palavra de Deus fala que Ele era o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, nessa geração que estava ali buscando, adorando a outros deuses, precisava ser restaurada. E nós, com certeza, aqui clamaremos pela nossa geração. Que a nossa geração volte à essência. Que a nossa geração volte a entender o seu propósito. Que a nossa geração seja restaurada pelo poder que há no nome de Jesus. E aí nós andamos um pouquinho e chegamos no versículo 16. Juízes, capítulo 2, versículo 16.
Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. E aqui é o momento em que Deus, o Senhor, levanta juízes para livrar o povo da mão dos que os pilharam. Pilharam aqui, segundo o dicionário, é saquear, roubar, é ameaçar, é fazer algo desse tipo. Então essa sociedade, essa geração estava sendo pilhada. E ali o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua restauração, com seu amor, o amor de Deus é que faz isso sobre as nossas vidas, levantou juízes para livrar esse povo. E hoje o Senhor levanta juízes, levanta um povo que ama a Cristo para restaurar essa geração, para restaurar aqueles que estão perdidos, para restaurar aqueles que esqueceram de Deus, para restaurar aqueles que um dia estavam aqui, viram os grandes feitos do Senhor, viram as suas grandes obras, mas preferiram se esquecer, preferiram ser influenciados pelos que estavam ao seu redor, preferiram ser influenciados pelo mundo, pela cultura, pela rede social, ou por algo que eles acharam mais bonito, vistoso aos olhos. Oh, Jesus. Depois de tantos erros, depois de tantas falhas, a tua misericórdia sempre se renova sobre as nossas vidas. Deus sempre levanta libertadores. Deus sempre vai levantar pessoas que vão pregar o avivamento. Deus sempre vai levantar pessoas que vão pregar a palavra como ela é. Deus sempre vai levantar pessoas porque a cada momento existem pessoas que precisam ser restauradas. A cada momento existem pessoas que precisam da presença de Deus. Talvez hoje aqui, ou talvez pessoas que irão assistir essa palavra, estejam sem direção, sem propósito, estejam distantes de Deus, estejam desanimadas, tentando entender o seu chamado, vivendo sem propósito. Mas Deus continua chamando. Deus continua nos chamando para perto. Deus continua nos chamando. Vem, filho amado. Vem para os meus braços. Tira esse peso. Lança sobre mim toda a sua ansiedade. Tudo aquilo que te afasta. Eu sou perdoador. Deus é o nosso perdoador. Em que pese falhas e erros, Ele está sempre de braços abertos para nos abraçar, para nos encontrar. O filho pródigo, ele teve muitos erros, muitas falhas. Ele tentou completar a sua vida, encher a sua vida com prazeres, com as coisas do mundo, sendo influenciados por pessoas que estavam ao seu redor. Mas aí, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então ali a misericórdia do Senhor foi a causa de ele não ser consumido. E o Senhor é tão misericordioso que fez ele cair em si. E aí ele, poxa, eu tenho um pai. Eu tenho uma casa. Eu tenho uma família. Será que eles me aceitam de volta? E é isso que o Senhor tem para nossas vidas hoje. Você tem um pai, um Abba Pai. Você tem um pai que te ama, que apesar de erros e falhas, ele está de braços abertos para te receber, para trocar as tuas vestes, para colocar uma sandália nos teus pés, para colocar um anel no teu dedo e dizer, ô meu filho, como eu esperei por esse momento. E a nossa geração precisa cair em si e voltar a esse entendimento, voltar a essa essência, voltar a esse propósito. Deus não quer nos ver como hoje, como nós estamos hoje, mas Ele vê quem nós podemos nos tornar. Quando a misericórdia dele nos alcança, Ele vê quem nós podemos nos tornar.
E aí nós podemos ter vários exemplos aqui de pessoas que não foram criadas na igreja, mas que Deus tinha um propósito na vida de cada um. E aí Deus chamou naquele momento, vendo quem nós poderíamos ser no futuro. E hoje nós temos ministros da palavra, hoje nós temos ministros de louvor, hoje nós temos pregadores da palavra, e com certeza todos foram transformados por Deus. Todos tiveram esse entendimento do propósito de Deus, de quem nós éramos e de quem nós nos tornamos. O propósito de Deus sobre as nossas vidas, ele jamais vai morrer. Ele talvez esteja adormecido pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, e vai adormecendo esse propósito. Mas ele jamais vai morrer. Eu tenho certeza que no momento certo, Deus vai despertar esse propósito na vida de cada pessoa. Chama o Ministério de Louvor para que a gente possa terminar essa palavra. E a conclusão que nós temos dessa palavra nessa tarde, nesse momento glorioso que Deus nos trouxe aqui, é para que nós possamos entender que a geração de juízes, eles perderam algumas coisas essenciais, como a presença de Deus, a identidade e o propósito. Mas Deus, com a sua restauração, com o seu amor e com a sua misericórdia, está trazendo aqui hoje uma geração diferente dessa. Uma geração que vai conhecer a Deus de verdade. Uma geração que vai viver a palavra como ela é de verdade. Uma geração que não se conforma com o mundo. E uma geração que entenda a sua missão e o seu propósito. E a maior tragédia, a maior decepção que nós podemos ter nessa vida que nós temos, na vida que Deus nos deu, é viver sem descobrir o propósito para o qual Deus nos chamou. Que Deus nos livre de nós passarmos por essa geração sem entendermos o nosso propósito, sem entendermos o nosso chamado, sem entendermos aquilo que Deus quer para cada um de nós. Que hoje, em nome de Jesus, a igreja do Senhor possa voltar à essência do propósito, a essência de jamais esquecermos quem é Deus sobre cada um de nós. Não tenha a influência do mundo, a influência maligna sobre a tua vida, mas seja um influenciador, seja uma pessoa positiva, seja uma pessoa que vai levar a palavra de Deus onde quer que você esteja. Você não é pequeno demais, você não é tímido demais, você tem a presença do Senhor. E o gigante, ele não enfrenta um pequeno, o gigante, ele não enfrenta um jovem, mas ele enfrenta o exército do Deus vivo. Davi não foi enfrentar Golias apenas buscando ser um jovem para ser reconhecido, não. Davi foi enfrentar Golias dizendo: eu vou, porque tu estás enfrentando o exército do Deus vivo. Nós jamais seremos jovens, pequenos, inúteis na presença de Deus. Jamais. Deus nos trouxe com um propósito nessa vida. Deus nos trouxe com um chamado nessa vida. E nós precisamos entender qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, e vivermos uma vida plena com Deus, uma vida de abundância com o Senhor, uma vida boa, perfeita e agradável. Foi essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Deus abençoe a vida da igreja. Amém?